Alô, amigos queridos do nosso blog do Espiritismo, retornando aos nossos minutinhos psicológicos. Hoje vamos falar a respeito da coragem. É uma virtude especialíssima, né? Se lembrarmos os grandes mártires, os grandes heróis, Jesus. A coragem é aquele elemento que traz fibra, vontade, resistência, persistência e tantas coisas. Temos duas abordagens bastante distintas e nesse vídeo vamos falar para vocês a respeito de algumas considerações que o Espírito Joana de Ângeles, sempre através do médium Divaldo Pereira Franco, traz em algumas de suas obras. Na obra Jesus e a Atualidade, diz o Espírito Joana de Ângeles que a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. O que ela quer dizer com isto? É a porta estreita, né? É aquela coragem de fazer o que é certo, fazer o que é necessário, ter aquela percepção que eu estou indo na direção certa do meu planejamento reencarnatório. E para isso eu preciso enfrentar as coisas do lado de fora, do mundo exterior, os problemas, as dores, as perdas, as dificuldades, as crises, às vezes o caos e principalmente os dramas íntimos, enfrentar os demônios internos. Então a coragem nasce nos valores morais do homem que elege a conduta correta para uma vida feliz. Eu escolho certo, eu escolho bem, eu escolho melhor, a minha vida é cada vez mais e mais fácil, tanto agora quanto no futuro. Tanto agora encarnado, quanto desencarnado, quanto futuramente reencarnado. Então diz assim Joana, a coragem de viver deve ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez, dos receios de fracassos, dos complexos de inferioridade, das doenças reais ou imaginárias, fortalecendo o ânimo em cada triunfo e reconsiderando a ação em cada insucesso. Eu me lembro quando eu adentrei lá a Casa Espírita Eurípides Barçanufo, lá no final dos anos 80, e um dos dirigentes lá, com muita propriedade, dizia assim, nós não somos bons. Para ser bom, verdadeiramente, a gente precisa treinar. E a casa oferece muitas opções de treinamento, visitas a hospitais, visitas aos ancenianos, orfanatos, distribuição de alimentos, evangelização, tantos trabalhos. Então, e ele dizia assim, a gente treina com os estranhos, a gente treina na rua, a gente treina aqui para realmente depois poder fazer o que a gente precisa fazer em casa, e principalmente dentro da casa íntima. Ele estava certo. Então a coragem de viver, tal como a bondade e todas as virtudes, precisa ser treinada continuamente, vencendo as pequenas barreiras da timidez. Aqui tem um ponto interessante. Muitas pessoas se apresentam para nós com timidez. Por trás da timidez tem insegurança. Às vezes tem vaidade, tem orgulho, porque a pessoa é tímida, porque ela não se expõe, porque ela não se expressa, porque ela não se revela. Por que ela faz isso? Porque ela é insegura, porque ela não tem coragem, ou às vezes porque ela não sabe lidar, por uma questão de vaidade, orgulho, ela não sabe lidar com a crítica, ela não sabe lidar com a situação que não seja o aplauso. Então, treinar e vencer as barreiras da timidez é fundamental. Dos receios dos fracassos, o velho ditado popular diz, quem não arrisca não petisca. Quando começamos qualquer coisa ou dizemos a alguém, olha, vamos fazer um projeto assim, vamos abrir uma casa espírita, vamos iniciar uma nova atividade dentro da casa espírita, ou um projeto pessoal,
o que as pessoas falam? Não vai dar certo. E começam a apontar, olha, fulano falhou, o outro fracassou, aquele faliu, aquele fechou. Tudo que as pessoas falam é insucesso. Então nós precisamos, quando temos uma ideia, um ideal, uma vontade, precisamos superar com a coragem o receio do fracasso. Se fracassar, você aprendeu, experimentou, vivenciou. Não sei se chorei ou se sorri, mas o importante é que emoções eu vivi, diz a música. Então, o receio do fracasso imobiliza pessoas antes de começar qualquer coisa. E às vezes elas tinham plenas condições de serem bem-sucedidas, de serem felizes, de fazerem coisas extraordinárias para ela, para as outras pessoas, para o planeta, para o mundo. Também, a Joana diz que a coragem para vencer os complexos de inferioridade, até já falamos um pouco sobre isso aqui recentemente, autoestima, baixa estima, né? Das doenças reais ou imaginárias. A pessoa acha que está doente ou que pode ter ou contrair uma doença, né? Bom, aliás, o mundo está doente com medo de contrair doença. Eu nem preciso dizer a vocês do que se trata. É só vocês refletirem. A proposta do Espírito Joana é que a gente não se deixe levar por isso, que a gente tenha coragem de viver, fortalecendo sempre o ânimo em cada triunfo, cada vez que somos bem-sucedidos, regozijemo-nos com o sucesso. E quando der errado, vamos analisar por que deu errado e logo em seguida vamos fazer de novo. Assim, Madame Curie descobriu o raio-x, né? O que hoje é o raio-x, né? O rádio, foi fruto. Vocês sabem quantas vezes ela tentou e quantas vezes ela fracassou? Um processo exaustivo num lugar frio, sem nenhuma condição. Ela, uma senhora pequenininha, o marido já, os dois idosos. Ela fracassou mais de 800 vezes, mas finalmente foi bem sucedida. Já ganhou 2 prêmios Nobel pela sua coragem e, obviamente, nesse seu esforço, que hoje beneficia a humanidade toda na área da saúde, ela obviamente foi contaminada e veio a óbito. Mas, com certeza, é um espírito extremamente bem-sucedido. Como mulher, no princípio do século XX, não é? Trabalho extraordinário, uma doutora, pioneira, admirável. Se ela fosse escutar, não vai dar certo, desiste, para, é cansativo, nunca teria conseguido. Ela tentou mais de 800 vezes e fracassou mais de 800 vezes, mas conseguiu. Fica aqui o estímulo para nós. Na obra O Homem Integral, Joana nos diz o seguinte: a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo na sua historiografia psicológica. Para auri-la, basta o interesse consciente e duradouro em favor da aquisição da felicidade, que se deve tornar a meta essencial de sua existência. Então ela diz o seguinte, que nós, essa ideia, isso é karma, a gente nasceu para pagar. Não, nós não nascemos para pagar nem para sermos infelizes. Deus nos criou por amor, para sermos felizes. No Livro dos Espíritos, nas questões 112 e 113, em que os espíritos superiores descrevem para Kardec as características de um espírito puro, né? A completa, digamos, não dependência dos aspectos da matéria, né? Já está totalmente sensibilizado, já o espírito, aquilo é só realmente toda a parte de densidade da matéria já se foi. Mas o importante nessa questão é que ele diz que o espírito puro goza de felicidade inalterável. Então Joana diz que nós temos que pautar a nossa vida para sermos felizes. E muitas vezes nós não somos porque não temos coragem de tirar os impedimentos, as pedras
os problemas da nossa frente, que muitas vezes tem a ver com questões pessoais, familiares, profissionais, emocionais. Né? A pessoa sabe que precisa fazer aquilo, mas não faz. Ela sabe que precisa tomar uma decisão, mas não toma. Ela sabe que precisa aprender a dizer não, mas não diz. Então é preciso coragem. É preciso coragem. Ela diz que a coragem é fator decisivo para o bem do indivíduo. Quem tem medo dificilmente vai ser feliz, porque o medo já é uma coisa avassaladora. Eu concordo com ela integralmente. Então, na obra Plenitude, ela reforça os pontos. Ela diz: a coragem é valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca a abandonando sob qualquer pretexto. Vocês podem imaginar Pedro, o apóstolo, Paulo, Tiago, João, abandonando o projeto? Mas pagava-se com a vida. Você é cristão? Sim. Então entra ali no circo, você vai ser morto, devorado pelas feras, queimado, vivo, esquartejado, dilacerado. A coragem é o valor moral para enfrentar a luta e perseverar nela, nunca abandonando sob qualquer pretexto. Hoje em dia, muitas pessoas se dizem: eu aceitei Jesus. Aceitou? Todos esses, e eu me incluo nisso, se pedissem a nós que oferecêssemos a nossa vida pelo Cristo, nós ofereceríamos? E aqui eu quero dizer o seguinte: Joana está escrevendo isso. Cabe lembrar que ela, como Joana de Cusa, não negou que era cristã em Roma e foi queimada junto com seu filho. Quero lembrar que, como Clara de Assis, tem um episódio que disse que a cidade ia ser invadida pelos sarracenos. E ela que se colocou à frente com aquela... Tem até várias fotos de Clara com uma... não sei exatamente, parece uma lanterna, alguma coisa assim. E as tropas recuaram. É bom lembrar que no México, como Inês, Juana, alguma coisa, ela morreu aos 44 anos, desencarnou, cuidando de pessoas durante uma epidemia de peste. Não ficou em casa, fica em casa. Ela não ficou em casa. Ela foi cuidar das pessoas. E, finalmente, como Joana Angélica, no Brasil, no momento da independência do Brasil, quando as tropas portuguesas em Salvador quiseram invadir o convento, ela se colocou à frente na porta e foi trespassada por uma baioneta. Vocês têm alguma dúvida de que quando esse espírito fala de coragem, ele sabe do que está falando? Pois é. Então muitas pessoas hoje se dizem cristãs, mas elas não estão dispostas a nenhum esforço ou sacrifício. Ainda mais um sacrifício desta ordem. É bom lembrar que o querido Eurípides Barçanufo também, na gripe espanhola, tratou das pessoas até desencarnar. E tantas casas espíritas fechadas, com medo. Casas espíritas com o título Eurípides Barçanufo. Casas espíritas com o título Joana de Ângeles. Deviam ler, como ela disse, a historiografia, né? E dizer o que o mentor aqui espera de mim? Medo? Serviço contínuo, trabalho, coragem. O esforço contínuo permite o prosseguimento da ação que realiza o programa estabelecido. Vamos imaginar Jesus. Se ele tivesse medo, nunca teria descido ao planeta. Vem ao planeta sem... Claro, ele tinha todos os recursos pessoais, espirituais, como espírito evoluído, puro que ele era. Mas chega aqui e não tem recursos materiais, não tem armas, não tem exércitos, não tem poder.
considerando as questões humanas. Em pleno Império Romano, a pancada comendo solta, todas aquelas arbitrariedades dos romanos, lá do sinédrio entre os judeus, ele tranquilo. Por que ele estava tranquilo? Porque ele tinha desenvolvido o senso de coragem. Aquilo o acompanhava a cada momento. Em momento algum ele hesitou. Em momento algum ele fraquejou. Em momento algum ele recuou. O esforço bem direcionado de Joana caracteriza a evolução do ser. Por isso fazem isso. Por isso Jesus é capaz. Por isso Joana é capaz. Eurípides é capaz. E ela diz, obviamente, porquanto esse esforço é mais expressivo nuns do que em outros. Nós tivemos exemplos, mártires. Quantos anônimos chegaram nos circos romanos? Os apóstolos. E nós, as pessoas comuns. E, obviamente, ela diz que essa característica distingue um dos outros. Uns são melhores, porque já desenvolveram isso, né? E ela diz o seguinte, aqueles que demonstram coragem realizam conquistas e se alegram com as conquistas. Mas também, ao mesmo tempo, percebem do que eles ainda têm a conseguir, ou seja, que na verdade o caminho ainda está muito principiante em relação à destinação final do espírito. Pensemos sobre isso. Temos uma outra versão bem distinta a partir de Hamed, que eu vou apresentar para vocês em seguida.